Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de ciências, tá bom? Onde a gente vai estar falando aí sobre a origem da agricultura para vocês aí no 6º ano. Só para você saber, está nas páginas 82 e 85 do conteúdo, tá bom? E a gente vai falar como tudo aconteceu, como foi a origem e o surgimento da agricultura e automaticamente falando também sobre a erosão do solo, tá? E nessa videoaula também você vai saber sobre a técnica as técnicas usadas para diminuir a erosão do solo, como por exemplo, curvas de níveis, rotação de cultura e também culturas em faixas. 3 técnicas bem interessantes aí que podem diminuir os impactos da erosão no solo. E a gente vai estar vendo isso nessa próxima videoaula, nessa aula agora, tá? E vamos estar dando início aí, esperamos que vocês possam estar acompanhando. Só lembrando que as atividades, sempre no final do capítulo, lá na página 89, 90 e 91, vocês podem dar uma olhada lá e já ir copiando no caderno. Quando a gente voltar, a gente corrige com vocês no quadro, ok? Veja bem, origem da agricultura. A agricultura surgiu há cerca de 20 mil anos atrás e nessa época os povos eram nômades. Viviam da caça, da pesca, da colheita de frutos e sempre que esses recursos se esgotavam, eles mudavam para outros lugares. Então, só para recapitular aí o conceito de nomadismo, tá? Nomadismo foi uma época em que os seres humanos não fixavam residência. Eles viviam de cavernas em cavernas, de um lugar para outro, mudando como se fosse, tipo assim, como se fosse uma espécie de ciganismo mesmo, tá? Eles ficavam mudando de um lugar para outro, dependendo do tipo de região que estava, porque havia os inúmeros fatores. Às vezes se esgotava, digamos assim, as caças na região, a quantidade de frutos. Outra coisa, o clima, às vezes mudava de um lugar, eles iam para outro. E inúmeros fatores naturais faziam com que eles mudassem de um lugar para outro. Por isso, eles foram chamados, esse período foi chamado período do nomadismo, tá? Período em que a humanidade não fixava residência num só lugar. Veja bem. Então, veja bem. Nesse período aí, o ser humano começou a descobrir que algumas árvores, tá? Ao se enterrar a semente, dava origem a uma planta, e essa planta mais tarde daria um fruto semelhante àquele da qual a semente foi tirada. E aí surgiu na mente do ser humano o conceito de agricultura. Uma vez que o ser humano começou a plantar, tá? Ele parou de precisar mudar de um lugar para outro, tá bom? E aí começaram a fixar residência num só lugar. Eles perceberam que alguns animais até se aproximavam do ser humano, tá? E aí ficava mais fácil para o ser humano domesticá-los, digamos assim, usando um termo bem popular, amansá-los, tá? Trazer para próximo. E dessa forma, o ser humano criando os seus próprios rebanhos, eles não precisariam caçar lá no mato, ou mesmo que fosse caçar, faria mais para não perder o hábito, tá? Ou para variar o cardápio, mas não porque tivesse a necessidade. E aí o ser humano começou a criar alguns animais. Surgiu na mente do ser humano a ideia de pecuária. E aí, dessa forma, o nomadismo deixou de acontecer e automaticamente o ser humano entrou num período de sedentarismo. Que aí é um conteúdo para a gente ver mais à frente, mais detalhadamente, mas falando aí sintetizadamente, tá? Foi um período que o ser humano começou a fixar residência, ele não precisava mais mudar de um lugar para outro, e aí passou a criar seus próprios animais e praticar a pecuária, e automaticamente associado a isso começou a plantar os alimentos que ele consumiria mais tarde. E aí surgiu a ideia da agricultura. Aí o ser humano saiu do período do nomadismo e entrou no período do sedentarismo. A gente brincando muitas vezes, a gente costuma dizer que o ser humano ficou preguiçoso, tá? Eles pararam de estar mudando de um lado para outro e começaram a fixar a residência. Tinha tudo bem ali ao alcance da mão. Ele precisava de água e ia ali perto do rio, tá? E pegava a água. Ele precisava do peixe. Na beirinha do rio, ele com um arco e flecha conseguia capturar o peixe sem fazer muito esforço. E precisava de caçar, ele criava os próprios animais próximo de casa. Então, eles começaram a ficar, digamos assim, sedentários. Bom, automaticamente as técnicas rudimentares que os seres humanos praticavam nessa época tornaram o solo escasso, ou não escasso, mas tornaram o solo, digamos assim, mais fragilizado, porque eram técnicas bem rudimentares, tá? Quando ele precisava limpar a área, ele cortava as árvores e queimava, tá? E aí ficava o terreno queimado, tá? Limpo, porém queimado. Os minerais do solo se esgotavam rapidamente. E aí praticavam um só tipo de agricultura numa mesma área.
E aí o que acontece? Com o tempo eles perceberam que o solo foi tornando-se pouco produtivo. E aí precisaram mudar para outras áreas. E aí começou a surgir na mente do ser humano a ideia de técnicas para beneficiar o solo, por assim dizer. Por quê? Porque se observou-se com a insistência em plantar em terrenos já fragilizados pela constante prática da agricultura irregular, eles perceberam com isso que o solo foi ficando cheio de rachaduras, frágil e não produzia mais. E aí o conceito de erosão. Veja bem, nós vamos entrar aí. Erosão do solo. A erosão é o desgaste do solo, que é provocado por elementos naturais, como por exemplo, intemperismo, que intemperismo nós já falamos em outra área, que é justamente o constante acontecimento de fatores naturais que desgastam os solos, às vezes desgastam as rochas. E isso acontece naturalmente. Isso pode acontecer pela ação dos ventos, pela ação das chuvas, do calor intenso ou pela mudança brusca de temperaturas. Enfim, são vários os fatores. Veja bem, então a erosão é o desgaste provocado por elementos naturais, como intemperismo, que pela ação dos elementos naturais, aos poucos desgasta e quebra as rochas, formando o solo. E, dessa forma, continua esse processo acontecendo e esse solo vai sendo, digamos assim, transformado em partículas cada vez menores e às vezes levado até mesmo pelo vento para outras áreas. E aí tornando o solo, muitas vezes, digamos assim, com poucos minerais. Tá bom? Veja bem, a gente vai passar adiante falando aí sobre a degradação do solo. Só para você lembrar que a degradação do solo é o mesmo que efeito de separar o que estava junto. Em outras palavras, o vento, ou às vezes pela ação da chuva, partículas do solo que estavam juntas, às vezes se espalham ou é levado para outras áreas. As partículas menores, mais leves, são levadas pelo vento para áreas muito distantes, como eu já falei em outras áreas. Por exemplo, no solo do Amazonas, tá? No norte do Brasil, foi encontrado elementos oriundos do solo do deserto do Saara. Aí alguém diz assim, mas como isso é possível? Pelas correntes de vento que rondam o planeta constantemente. Ação do intemperismo, lembra? E aí o que acontece? Partículas do solo do Saara, tá? Do deserto, são trazidos e, como você sabe, o solo do deserto do Saara é extremamente fértil. Porque um processo de degradação, só que aconteceu naturalmente. E aí, por conta da pouca chuva, os minerais se acumulam sobre o solo. E esses restos, tá, são levados, fragmentados pelo calor e levados para lugares longínquos no planeta, fica circulando o planeta. Então, em documentários se vê que esses solos são fertilizados por elementos, o solo do Amazonas, por exemplo, é um solo extremamente frágil, mas a camada de humus mantém aquele solo produtivo, altamente produtivo. O que acontece? Solos que vêm de lugares diferentes, minerais de lugares diferentes é trazido pelo vento e fertiliza aquele solo, tá, tão fragilizado como é o solo do Amazonas. Veja bem, garotos, nós vamos falar aqui também sobre a degradação. Veja bem, é o desgaste ou o estrago do solo. No caso da degradação, ela ocorre quando, por exemplo, retira-se do solo a camada vegetal, tá bom? E aí o que acontece? Esse solo fica desprotegido, e aí pela ação dos elementos naturais, ele vai se degradando, ou seja, ele vai se fragilizando e se fragmentando, se enchendo de rachaduras. As partículas menores vão sendo levadas para outras áreas pela ação das chuvas, e o que acontece? Aquele solo fica, digamos assim, estéril, ele fica improdutivo, e aí automaticamente não consegue mais manter a produção vegetal sobre ele. Automaticamente torna-se um solo esgotado, tá bom? Então, a gente vai falar aqui para você também sobre o efeito da massa ciliar. A massa ciliar, ela tem um efeito muito benéfico para o solo. Veja bem, mata ciliar, a gente costuma chamar de mata ciliar, tá? É a vegetação que acompanha o curso de água e ela funciona como se fosse uma espécie de filtro que impede a contaminação das águas por produtos poluentes, além de impedir também o escoamento do rio, evitando inundações. Mas também a mata ciliar ela tem uma função muito importante. Veja bem, ela funciona, eu costumo dizer que ela funciona como uma mão. Por exemplo, às vezes a mata no entorno dos rios, tá, ela é totalmente cortada e aí o solo fica desprotegido. O vento pega aquela areia, partículas pequenas, e vão jogar lá dentro do rio. Com o passar do tempo, se não houver uma mata ciliar eficiente no aceiro do rio, ou a gente costuma dizer popularmente, na beira do rio, ou na beirada do rio, tá? O que acontece? Aquelas partículas do solo vão cair dentro do rio e vão assorear o rio. O que é assorear?
é encher o rio de areia, tá? É soterrar o rio. Então, de repente, um leito de um rio pode se tornar um caminho de areia, por exemplo, porque foi assoreado, ou ele foi soterrado, tá bom? Mas, tendo a mata ciliar, ela impede que essas partículas penetrem, porque ela funciona como um filtro, tá? E o rio permanece seguindo o seu curso natural, tá bom? Tem suma importância. Então, próximo a cursos de água, o ideal é que não se retire a vegetação. Veja bem, técnicas para diminuir a erosão. Você sabe que a erosão, tá, ela ocorre quando cursos de água passam constantemente por um determinado local. Ou a ação de correntes de ventos sobre um local que não tem proteção, como, por exemplo, um solo sem cobertura vegetal. Então suas partículas são levadas pela água, muitas vezes água da chuva, tá? E são levadas para outras áreas, deixando o solo sem cobertura vegetal e automaticamente sem minerais e improdutivo. E aí, o que acontece? O impacto das gotas de água no solo fragmenta o solo, jogando partículas para vários lugares. E essas partículas vão se quebrando em pedaços menores e sendo levadas também pela ação do vento, logo ao passar da chuva. Veja bem, uma dessas técnicas para minimizar esse processo avançado de erosão é justamente o terracionamento, que reduz a velocidade do escoamento da água, diminuindo a erosão. Veja bem, são construídas valas em curvas, de tipo pequenas curvas, onde a água vai diminuir o impacto sobre aquele solo. Quando ela passar, a velocidade com que ela escoa vai ser menor. Então o que acontece? O solo vai conseguir manter por mais tempo seus minerais, e aí vão surgir novas plantas que vão permitir que aqueles minerais permaneçam ali por bem mais tempo, tá bom? Veja bem, curvas de níveis, outro efeito. Veja bem, no caso, nome usado para designar uma linha imaginária que ocupa dois pontos que possuem a mesma altitude e elas interrompem o fluxo da água morro abaixo. Às vezes, num terreno inclinado, são construídas curvas de níveis para que a água desça não direto, mas ela desça fazendo tipo que um zigue-zague. Tá? Isso vai diminuindo o impacto, tá, sobre aquela superfície, evitando que o solo seja arrastado, tá, e desça a montanha abaixo e deixe lá em cima o solo desprotegido. Isso vai diminuir o impacto da velocidade da água sobre esses locais. E ainda a rotação de cultura, que é uma técnica usada para, digamos assim, cultivar plantas diferentes no mesmo terreno, dentro de uma mesma área, como eu já falei em outras aulas, perdão. Dentro de uma roça dividida em quatro ou cinco partes ou até mais. E aí, por exemplo, se planta produtos diferentes, culturas diferentes em cada área, tá bom? Deixando uma área livre. E aí, com o passar dos anos, vai se mudando essas culturas, tá? A cultura que era plantada, por exemplo, milho que era plantado numa área vai ser plantada na outra. A que era plantada aqui, como por exemplo feijão, já vai para outra. E essa área limpa, sem nada, vai ficando lá se recuperando. Então, quando vier outra cultura para essas outras áreas já terão se recuperado, porque a área limpa passará por todos os terrenos. Tipo, é como se fosse uma rotação, tá? Vai mudando. A cultura que era num terreno vai para o outro e assim sucessivamente. E dessa forma, diminui-se o impacto dos minerais do solo, que é retirado por cada cultura. É claro que tem a cultura de algumas leguminosas, que ao invés de retirar os minerais do solo, ela devolve alguns nitratos ao solo e permite que o solo se esgote bem mais lentamente, tá bom? Por fim, cultura em faixas, que protegem o solo com fileiras de plantas que cobrem totalmente o solo, diminuindo o impacto da chuva e dos ventos. Só lembrando que essas culturas são plantadas enfileiradas. Dessa forma, quando o vento vier, ele diminui sua velocidade e também, como vai estar coberto o solo, o impacto das gotas d'água no solo vai fragmentar o solo bem mais suavemente. Por quê? Porque terá uma cobertura vegetal. Queridos, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. Chegamos ao final aí dessa aula, espero que tenham gostado. E as páginas, tá, do conteúdo que a gente viu está dentro da página 82 e 85. Só lembrando que no final tem uma atividade aí, tá bom? No final da unidade, que está na página 89 e vai até a página 91. Se vocês já quiserem ir adiantando, pode ir copiando no caderno, tá bom? Quando a gente voltar, a gente corrige com vocês no quadro. Um abraço e até a próxima vídeo.